Olá, meus queridos. Eu sou o pastor Ramon, pastor da Igreja Presbiteriana Belmonte, e estou aqui para tratar sobre mais um assunto importante aí do nosso país. Afinal de contas, a nova caderneta da gestante é um documento sobre saúde ou um manifesto ideológico? Sabe, queridos, a gravidez, ela sempre foi tratada como um dos momentos mais importantes e mais delicados, da vida de uma mulher. Por isso, historicamente, as chamadas cadernetas de pré-natal, elas surgiram como um instrumento de cuidado, de proteção, de promoção da saúde, tanto da mãe quanto do bebê, de proteção da saúde materno-infantil em geral. O propósito dela sempre foi muito simples: acompanhar a gestação, orientar a mãe e preservar a vida do bebê. Basicamente só isso. Infelizmente, a nova edição da caderneta brasileira da gestante, que foi publicada agora pelo Ministério da Saúde em 2026, parece caminhar numa outra direção completamente oposta. Ao invés de concentrar-se exclusivamente na saúde da mulher e na saúde do bebê, o documento ele incorporou várias pautas ideológicas, linguagem militante, conceitos políticos profundamente controversos. E o resultado disso é um material híbrido, parte manual pré-natal, parte instrumento de ativismo identitário. Então, eu queria fazer alguns apontamentos aqui com vocês a respeito desse documento. Algumas questões que ele traz. Primeiro, por exemplo, esse documento ele traz um apagamento profundo da identidade da mulher, porque ele substitui o termo gestante por pessoa que gesta. E talvez esse seja o aspecto mais simbólico aí dessa nova caderneta. Isso é uma tentativa de desconstruir a própria identidade feminina da maternidade em si. Embora o documento mantenha oficialmente o nome de Caderneta Brasileira da Gestante, o texto, no seu texto interno, ele substitui repetidas vezes a linguagem feminina pela expressão mulheres ou pessoas que gestam. Você vai encontrar isso na página 11, na página 21, na página 30. Essa expressão que não é neutra e nem técnica, é uma expressão ideológica. Ela nasce diretamente da ideologia de gênero contemporânea, que procura exatamente desvincular a maternidade, a gestação do sexo biológico. Então é um diminuir da identidade feminina. Mas o documento ele vai além. Logo ali nas páginas iniciais, página 6 até a página 8, aparecem ali alguns formulários, campos como identidade de gênero, orientação sexual, nome social, categorias como não binário, transgênero e outro, E, além disso, o próprio sumário do texto inclui uma seção específica que ela é intitulada Gestação, Parto e Cuidado para Pessoas Trans. Então, tudo isso vai mostrando para nós que o objetivo do material não é apenas fornecer orientações obstétricas, Não, existe ali uma clara tentativa de normalizar conceitos ideológicos que são relacionados à teoria de gênero, dentro de um documento que é um documento oficial de saúde pública. A consequência disso é muito grave. Ao trocar a figura da mãe pela categoria abstrata da pessoa que gesta, o documento ele contribui para o apagamento da identidade feminina, da maternidade em si, a identidade feminina da maternidade. A mulher ela deixa de ser reconhecida como mãe e passa a ser tratada como um mero corpo gestacional. É um apagar muito forte da identidade feminina. É paradoxal, viu, que em nome da inclusão ideológica, o próprio conceito de mulher seja diluído numa caderneta que se propõe a ser uma caderneta da gestante. Outro ponto também preocupante nesse documento é uma caderneta de pré-natal ensinando sobre aborto. Então isso é outro ponto alarmante, a presença de orientações sobre aborto dentro de uma caderneta que deveria ser justamente, ela é destinada ao acompanhamento pré-natal. O sumário do documento, ele apresenta ali na página 5, existe uma seção chamada Quando a interrupção da gestação é permitida por lei. E aí quando você vai para a página 84, a caderneta ela afirma que o artigo 128 do Código Penal
e ele ainda diz que isso é conforme a interpretação consolidada da DPF 54, autoriza a interrupção legal da gestação nos casos de gravidez resultante de estupro, e inclusive estupro de vulnerável, né? Além disso, o texto ele orienta que não é necessário a autorização judicial para ter acesso a esses cuidados e ainda faz questão de colocar que não é obrigatório registrar boletim de ocorrência para receber o que eles chamam de atendimento em saúde, né? E para deixar ainda mais claro o desejo de que o aborto seja o caminho para essas mulheres, o texto, na página 85, ele ainda faz questão de estampar que, conforme a legislação brasileira, toda gestação em meninas e adolescentes com menos de 14 anos é considerada resultado de violência sexual, né, de estupro de vulnerável. Então, independente do entendimento, do consentimento que essa criança tenha, ou a idade, né, que a pessoa engravidou. Ou seja, influenciando, né, jovens e meninas a procurarem o aborto. Então, nota que o problema não é só jurídico, é moral, é simbólico, é cultural. Né? É uma caderneta de gestante, existe para acompanhar a vida que cresce no ventre materno. O seu propósito histórico sempre foi proteger mãe e bebê durante toda a gravidez. Por isso, a inserção de um capítulo sobre aborto em um material pré-natal representa realmente uma mudança profunda, né, de paradigma. O documento está abandonando parcialmente a lógica da proteção da vida e passando a incorporar também a lógica da eliminação da gestação como uma possibilidade legítima dentro do próprio acompanhamento pré-natal. Pensa bem, o aborto como uma possibilidade legítima dentro do próprio acompanhamento pré-natal. Além disso, o tema ele é apresentado dentro de uma seção que é chamada Direitos Sexuais e Reprodutivos. Se você acompanha meu canal, você sabe que essa expressão é amplamente utilizada internacionalmente, né, por movimentos que defendem a ampliação do acesso ao aborto. Então, trata-se de um eufemismo conhecido, né, um eufemismo político, e o problema do eufemismo é que ele suaviza a realidade. Né? Não se fala em matar o nascituro, fala-se em interrupção da gestação. Não se fala em aborto, mas fala-se em direitos reprodutivos. Não se fala de eliminação da vida intrauterina, mas fala-se em cuidado da saúde. Então, a linguagem dessa caderneta foi cuidadosamente construída para tornar aceitável aquilo que, em essência, continua sendo a interrupção deliberada de uma vida humana em desenvolvimento. Ou seja, continua sendo assassinato. Além disso, dentro desse mesmo ponto, há também essa manipulação jurídica do termo aborto legal. Né? A caderneta, ela também ela incorre nessa imprecisão, nessa grave imprecisão jurídica, quando ela utiliza a expressão interrupção legal da gestação. Isso vai estar lá pela página 85 também. O Código Penal brasileiro não legaliza o aborto. O artigo 128 apenas trata das questões em que o aborto não é punido. Ou seja, a legislação ela não está criando hipóteses específicas onde o aborto é legalizado. Não, ela está criando hipóteses onde ele não é punido. Hipóteses específicas de não punição penal. Isso é completamente diferente de afirmar que o aborto se tornou um direito legal e positivo, porque o artigo 128 está lá. A diferença é fundamental. Algo pode deixar de ser punido sem se tornar moralmente legítimo ou juridicamente reconhecido como um direito. O nosso próprio Código Penal fala do furto que não é punido. E é interessante que ninguém fala de furto legal por aí, né? A expressão aborto legal portanto, ela é mais política do que técnica. Ela foi popularizada justamente por movimentos abortistas para criar uma impressão de que o aborto possui um reconhecimento amplo, né, no meio jurídico brasileiro. E isso é mentira. O Brasil continua sendo um país cuja legislação protege a vida intrauterina em praticamente todos os casos. E ao utilizar, então, a expressão interrupção legal da gestação, o que essa caderneta está fazendo é assumindo uma linguagem militante, interpretativa, né, ultrapassando o texto do Código Penal como ele está descrito ali nas nossas leis.
Então, além disso, o documento também invoca a DPF 54 do STF para ampliar a interpretação, né, reforçando uma visão progressivamente expansiva, né, do aborto dentro aí das políticas públicas brasileiras. Mais uma vez, é um material que deveria ser técnico, mas foi colocado, tornando-se, né, um veículo de disputa ideológica. Além disso, o documento ele é tão ideológico, e isso fica muito claro quando você vê a pouca centralidade na ciência obstétrica. Quando você olha a ficha técnica da caderneta, ali na página 109, você vai ver que o documento ele foi produzido por uma equipe enorme, né, multidisciplinar, envolvendo aí diversos setores administrativos, sociais, institucionais. Mas você sabe o que chama a atenção? A baixa centralidade em especialistas diretamente ligados à obstetrícia. Há presença de profissionais das mais diversas áreas, mas não se percebe aí uma predominância de obstetras ou de sociedades médicas obstétricas conduzindo aí o eixo principal do material. Isso ajuda então a entender o resultado final, né? A caderneta frequentemente deixa de falar como material clínico de pré-natal e fala como se fosse realmente um documento de engenharia social. Né? Questões identitárias, linguagem de gênero, ativismo reprodutivo, todas aquelas construções ideológicas aparecem com um destaque muito maior do que se espera em um documento que seja técnico e de acompanhamento gestacional. Então, o problema não está em reconhecer a complexidade humana da gestação. Nós reconhecemos isso. Evidentemente, gravidez envolve aspectos emocionais, sociais, psicológicos, multidisciplinares. O problema ele está em transformar um instrumento de saúde pública em um veículo de militância cultural. Aí esse é o problema, né? Existe uma inversão de prioridades nesse documento. Esse aspecto ele é simbólico, né? Ele é preocupante mesmo, é profundamente preocupante. Ao longo da história da medicina, o pré-natal sempre teve como prioridade proteger a mãe, proteger o bebê, reduzir mortalidade materna, reduzir mortalidade infantil, promover o nascimento seguro. E essa é uma lógica naturalmente pró-vida. Agora, a nova caderneta, ela parece operar dentro de uma outra lógica, a lógica da autonomia reprodutiva como um valor supremo. E nessa visão, a maternidade, ela deixa de ser vista prioritariamente como uma realidade humana digna de proteção e passa a ser interpretada sobre categorias de escolha individual, de identidade subjetiva, de autodeterminação corporal. O bebê, ele desaparece, né? Progressivamente ele vai desaparecendo do centro moral da discussão. O nascituro quase não aparece como sujeito digno de dignidade própria, né? Um sujeito com dignidade própria. A gravidez, ela deixa de ser apresentada prioritariamente como acolhimento da vida e passa a ser tratada cada vez mais como experiência individual administrada pelo desejo do adulto. Então, essa mudança de mentalidade é profunda e perigosa. Olha, a caderneta brasileira da gestante de 2026 agora não é apenas uma atualização técnica, né, do pré-natal brasileiro. Ela representa realmente uma mudança cultural. O documento introduz linguagem de identidade de gênero, categorias ideológicas sobre sexualidade, relativização da maternidade feminina, linguagem favorável ao aborto, o uso político da expressão aborto legal, ativismo reprodutivo, de novo, dentro de um instrumento que devia ser destinado à saúde pública, deveria ser técnico. Tudo isso em um material destinado para mulheres grávidas. Então, o mais preocupante é que essa transformação ela vem ocorrendo no Brasil de maneira sutil, né, burocrática, institucional. Então, muitas mulheres não vão pegar isso como se fosse um panfleto militante explícito, mas é algo muito mais eficaz. Aqui nós estamos assistindo à normalização gradual de determinadas agendas ideológicas através de documentos oficiais do Estado. Por isso, é legítimo, sim, que o cidadão, né, profissionais de saúde, juristas, líderes religiosos, movimentos pró-vida, questionem seriamente os rumos adotados pelo Ministério da Saúde. É isso que nós estamos fazendo nesse vídeo que já está longo, né? Mas o que eu estou fazendo aqui é questionar os rumos
que o nosso Ministério da Saúde tem adotado. Ou a defesa da mulher e da maternidade não exige apagar a própria essência da mulher. Isso é um contrassenso. A promoção da saúde pública não exige transformar o aborto em linguagem sanitária. Isso é loucura. A caderneta da gestante deveria continuar sendo exatamente o que ela deveria ser: um instrumento de cuidado com a mãe, com a vida que ela carrega, ou seja, um instrumento pró-vida.